Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa. E quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. O programa hoje é medicina fetal. Como a Ana já citou no início, nós estamos muito envolvidos com isso, né? Eu vou ser vovô pela segunda vez. E a Ana vai ser duplamente eu vou empatar de primeira. Vou ganhar dos netinhos. Então, para a gente, realmente, as coisas começam a ter um valor diferente de quando a gente é mais novo, né? Mas por que da importância da medicina fetal? Na verdade, Miguel, a medicina fetal, ela é importante no sentido de que ela consegue nos trazer dados que antigamente a gente não tinha acesso nenhum sobre o bem-estar do feto, né? Eu acho que o nome adequado para a medicina fetal não deveria ser medicina fetal, deveria ser medicina materno-fetal, porque a mãe também faz parte disso. Quando eu digo gestação de alto risco, a mãe também está incluída nisso. Então, nem sempre o problema é só com o feto, né? A gente tem pacientes que têm patologias como diabetes, hipertensão, né? Que também graves, que também são incluídas na medicina fetal, porque é um pré-natal de alto risco. Mas é importante a gente fazer diagnóstico precoce. A gente sabe que a taxa de recém-nascidos com malformação é em torno de 3 a 4% na população geral, né? Que é alto, né? Que é relativamente alto, né? Que quando a gente escuta e não é da área, parece assim, é só isso. Mas a cada 100, 3... E principalmente se um dos 3 é da gente, aí a taxa fica altíssima, né? Exatamente. E como a gente já tem recurso para fazer um diagnóstico, é importante que a gente cite para as pessoas entenderem aquilo que eu estava falando sobre o rastreamento cromossômico de primeiro trimestre, né? Então, eu coloquei uma fotinho para vocês verem da translucência nucal. Não sei se vai poder aparecer agora. Aí, ó. Aquele pontinho, aquela distância que está sendo medida... Pode mostrar com a setinha do computador. Aqui, ó, aí, ó. Essa distância aqui na nuca do nenê é que a gente mede a translucência nucal.
Qual é o normal aí, mais ou menos? Na verdade, existe uma escala que a gente usa, né, que varia de acordo com a idade gestacional. Essa medida a gente faz em torno de 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. Então, existe uma variação que a gente chama do percentil 95 para cada uma dessas idades gestacionais. Essa eco aí tem 11 semanas? Essa eco aqui entre 11 e 13 semanas. Como já está bem formadinho, né? Na verdade, agora o feto só cresce, né? Está formado e só cresce. Então, aqui a gente consegue ver na translucência que o ponto de corte seria em torno de 2,5, né? O percentil 95 seria em torno de 2,5. Então, tudo que passar disso, né, a gente começa a abrir o olho. Embora, às vezes acontece assim, e eu já me deparei com esse tipo de situação, a paciente faz o pré-natal, faz a ecografia de primeiro trimestre, faz translucência nucal, a translucência nucal estava normal, e aí chega lá no final e tinha um feto com alguma alteração, né, quando nasce, ou alguma cromossomopatia, e pergunta o pai e a mãe, poxa, mas eu fiz todos aqueles exames e não diagnosticou nada. Então pode acontecer de mesmo com todos esses exames ainda alguma coisinha acontecer. Exatamente. O que a gente tem que frisar e deixar é bem importante a gente deixar claro isso, que esses exames, todos que são feitos, são exames de rastreamento, né? Rastrear significa selecionar na população aqueles que têm risco, né? Mesmo assim, às vezes nos escapa, a gente faz uma medida e uma medida da normal e a gente tem um feto com alguma alteração, né? Por isso que cada vez mais está se estudando, está se buscando outros marcadores, que a gente chama, né? Que nos ajudem a aumentar a sensibilidade disso. Então, a gente já sabe, assim, que a translucência nucal, né, quando a gente joga naquele programa para ver o risco de cada paciente, o risco basal de cada paciente para uma determinada cromossomopatia, que geralmente o que se rastreia são trissomia do 21, que é Down, né, e a do 18 e do 13, que são as incompatíveis com a vida, que é Patot e Edwards, né. Então, assim, essas são as principais. O que se procura? A gente, quando associa, além da translucência nucal, outros marcadores, como o osso nasal, que eu já tinha falado, como o ducto venoso, como a regurgitação da válvula tricúspide, tudo isso colocado num programa junto com esses dados, nos aumentam a sensibilidade, né, de saber se esse feto ou não tem indicação de fazer um exame diagnóstico daí, e não de rastreamento, que aí a gente considera a aminocentese e a biópsia de vilo corial ou a cordocentese, que são procedimentos invasivos, que daí a gente entra na barriga para pegar células do feto e aí fazer diagnóstico mesmo de alguma cromossomopatia. Nesses fetos que têm alterações nesse rastreamento inicial, a gente indica daí procedimento invasivo. Porque não seria, né, de nenhum fundamento a gente submeter uma paciente a um risco de fazer um procedimento invasivo, porque, querendo ou não, esses procedimentos também têm risco, né, de perda fetal, né, de entrar em trabalho de parto prematuro. Então, assim, a gente não pode submeter todas as gestantes a esse procedimento. A gente só vai submeter aquelas que têm um risco maior. Os diagnósticos são todos eles feitos com um procedimento um pouco mais invasivo, é isso? Os diagnósticos, sim, porque a gente precisa de material fetal. O que a gente está buscando agora, e o que está se falando bastante, é sobre pesquisa de DNA fetal no sangue materno. Então, a gente conseguir coletar sangue periférico da mãe e, através dali, selecionar DNA do feto para poder fazer diagnóstico sem entrar na barriga propriamente dita. Nossa, que máximo isso. Daqui a pouco todo mundo pode fazer isso. Exatamente. Hoje a gente já está fazendo isso através da sexagem fetal, que é aquele teste que todo mundo já conhece, que talvez não seja tão difundido assim, mas enfim, de tentar saber o sexo do nenê coletando o sangue da mãe. Ah, minha filha fez esse. Né? Então, assim, é através de partícula de DNA fetal. Então, a gente vai buscar o cromossomo Y, né? Ali naquele exame, se tivesse algum problema, o médico diria? Não, porque a gente não consegue o DNA completo do feto, né? A gente consegue partes do cromossomo, a gente consegue saber, por exemplo, se tem cromossomo Y ou não. Se não tem, a mãe tem cromossomo XX, né? Porque é mulher. Então, se a gente achar um Y, é porque o neném é menino. Qual é a porcentagem por exclusão, de acerto? Olha, a porcentagem não é tão alta quanto a gente queria, mas gira em torno de 70% a 80%, assim, né, de acerto.
Porque, na verdade, a gente está engatinhando ainda um pouco esclarecer, né? Porque tinham dito para mim que era 99%, então é mito 99%, também, né? 99%, assim, ainda a gente não consegue, É mito, né? Mas a gente tem uma taxa de diagnóstico boa, se encontrar o cromossomo Y no sangue, com certeza a gente consegue fazer. Fica complicado quando tem feto gêmeo, quando tem gestação múltipla, né? Que daí a gente já fica, não sabe se for gestação com uma bolsa só, que daí os gêmeos vão ser idênticos, a gente consegue fazer diagnóstico dos 2 fetos. Agora, quando não é, a gente sabe que tem pelo menos um menino, né? Mas se os 2 são, a gente não tem como saber. Dessas doenças que se faz um rastreamento, tá? E que tu tem condição de fazer diagnóstico, tem alguma delas ou algumas que tu pode fazer tratamento intrauterino? Sim, com certeza. E isso é aí que a medicina fetal agora está deslanchando em virtude disso. Antigamente, eu já escutei falar em cirurgia, desculpa te cortar. Sim, com certeza. Antigamente a gente queria inicialmente fazer diagnóstico, né? Aí surgiu o ultrassom, depois o ultrassom evoluiu com sondas mais, né, enfim, evoluídas, e surgiu a sonda endovaginal, né, que é as ecografias transvaginais, que a gente consegue ter uma imagem melhor, e aí começou a se fazer diagnóstico e agora a gente está entrando na fase de tratamento, né? Tem várias coisas que a gente ainda consegue fazer intraútero, claro que tem a sua limitação, né? Antigamente eu acho que era bem mais complicado, hoje em dia a gente já tem outros recursos para tentar parar, né? Por exemplo, trabalho de parto prematuro e ruptura de bolsa, que eram algumas coisas que aconteciam em virtude das intervenções, né? Mas, por exemplo, só para citar para vocês, hoje em dia a gente já consegue fazer, pelo menos temporariamente, correção de hérnia diafragmática no feto, né? Colocando por endoscopia um balão que mantém a traqueia aberta e, por isso, mantém líquido amniótico nos alvéolos, empurra o alvéolo, mantém a pressão no pulmão e consegue fazer com que o pulmão expanda e os órgãos na hérnia consigam descer e o nenê não tenha hipoplasia pulmonar, por exemplo. Tá, peraí, tu bota por endoscopia no nenê? No nenê. Nossa! Né, a gente consegue fazer, por exemplo, provisoriamente também correção de válvula de uretra posterior, quando a uretra fica fazendo um ganchinho que o nenê não consegue urinar, por exemplo, geralmente são fetos masculinos, né? Não consegue urinar, a gente consegue desobstruir isso temporariamente para fazer com que o nenê não tenha hidronefrose e não perca a função dos rins. Então, assim, são coisas que a gente já consegue fazer intraútero, né? E correção de mielomeningocele, espinha bífida, né? Que é cirurgia que a gente diz entrando no útero propriamente dito. Essas cirurgias menores são feitas por fetoscopia, né? A gente faz como se fosse uma endoscopia dentro do útero. Como é que tu sabe que a criança vai ter essa doença? Porque a gente consegue ver no exame, a gente consegue ver já no exame de primeiro trimestre que o fetinho tem um problema de fechamento do tubo neural, né? A gente consegue ver essa malformação e já em torno de 20, 24 semanas fazer a intervenção. Claro que ainda assim está tudo em estudo, né? As coisas estão evoluindo aos poucos, né? São poucos grupos aqui no Brasil que fazem essas intervenções de hérnia diafragmática. Tem o grupo do professor Peralta em São Paulo, que faz bastante. Inclusive, a minha colega que ia estar aqui hoje com a gente falando sobre isso está hoje fazendo uma cirurgia lá de correção de hérnia diafragmática, né? Então, isso lá o pessoal faz bastante, mas ainda são procedimentos que estão em estudo, estão evoluindo ainda. Porque, como eu disse para vocês, entrar dentro do útero não é uma coisa fácil. Pô, né? Imagino. Entrar dentro do útero, né? Manejar a questão de sangramento ou de início de trabalho de parto, né? Que a gente tem que tentar sedar as contrações para a paciente não entrar em trabalho de parto, porque senão vai tudo por água abaixo, né? Tem o risco de infecção, uma série de outras complicações que a gente pode ter, mas que aos poucos estão evoluindo e a gente está conseguindo bons resultados com isso. Então, a terapia fetal, a terapêutica fetal, nesse sentido, ajuda os fetos a prolongarem, fetos que não iam adiante. Outra coisa que também se faz é quando existe transfusão entre fetos gêmeos, né, que um feto normalmente iria a óbito e o outro às vezes também vai, porque um recebe todo o sangue do outro, né, um morre por excesso, outro por falta de sangue. A gente já consegue fazer cauterização dessas comunicações de vasos para que pelo menos um dos fetos sobreviva, né? Então, assim, isso é uma coisa importante, né, que a terapêutica fetal já está atuando. Pacientezinhos com malformação cardíaca
se consegue resolver via fetal? Cardíaca ainda não, né? Porque é um pouco mais complicado, né? Cirurgia cardíaca intraútero é uma coisa um pouco mais complicada, né? E isso, na verdade, é um dos fatores que seleciona os fetos que vão ter correção dos problemas intraútero. Nem todos os fetos que têm alguma malformação podem ser submetidos à cirurgia, né? Por quê? Porque se o feto tem muitas outras malformações, a gente sabe que não vai viabilizar fazer um tratamento naquele feto, porque a chance dele sobreviver é muito pequena. Então, para o feto ser selecionado para ele poder fazer alguma intervenção cirúrgica, ele não pode ter outras grandes alterações que comprometam o resultado cirúrgico, né? Carolina, só para deixar as pessoas com vontade, assim, antes de ir para o comercial, existem coisas que a mãe pode fazer para evitar que tenha problema a criança? Existe, e a medicina fetal, que tem uma parte do que eu falei no iníciozinho do programa sobre aconselhamento genético. A medicina fetal hoje acho que não seria nem a metade se não fossem dois pilares importantes, que é a ecografia, né, que é nosso carro-chefe, e a genética, né? Então, assim, o aconselhamento genético, que é a consulta da paciente antes de engravidar, para programar a gestação, é fundamental. Bom, então você não saia daí que vem mais conselhos da Carolina, tá? Como evitar, né? Quem está pensando em engravidar ou está no início da gestação, como a gente pode evitar que problemas aconteçam? Então a gente já volta depois do comercial. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento, rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade